Fala, gurizada, a gente acabou de gravar esse vídeo, mano, só que não gravou o vídeo, só gravou o áudio. Então coloca um fonezinho aí e vai... curte. Vai curte, fazer uma academia. Com calma, paciência, escuta a sabedoria dos homens. Tem muito conhecimento, a gente falou demais. Vai na academia, vai treinar, vai correr na rua, lavar uma louça, arrumar o quarto e curte o conteúdo aí que tá demais, cara. Fechou? É os guri, o áudio tá com a qualidade absurda. E é nóis, tamo junto. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Lembre-se sempre que esse canal aqui, o meu intuito nos vídeos, não é fazer vídeos dopaminérgicos, dinâmicos, que vão prender a tua atenção. Não, aqui a gente preza por aprofundar nos assuntos. Lembre-se que uma das maiores virtudes e um dos fatores mais determinantes para o sucesso de uma pessoa a longo prazo é a renúncia e a paciência. E hoje eu tô aqui com um cara que dispensa apresentações, né? Se alguém tem que se apresentar aqui sou eu. Tô muito feliz de estar aqui com ele. Ele tá um pouco... Ele tá tímido, né? Eu tô aqui na casa dele faz um mês, tô morando aqui. Né? Falei que ia ficar num motel, caiu no papinho, caiu na copy. E é isso aí, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história do Gabriel, né? Sobre disciplina, constância. Esse aqui é um dos caras mais disciplinados, constantes que eu conheço. E eu acompanhei muito... E olha que não conhece ninguém, né? O cara não só conheço ele, né? Três pessoas. Acompanhei... É eu, o pai e a mãe dele. Acompanhei muito o processo dele de perto. E ele chegou onde ele chegou porque ele fez o que tinha que ser feito, né? E aí, pai? Como é que tu tá? Tô bem, tu sabe disso? Tá comigo desde quando tu acordou. Tem que falar, né? Tem que falar alguma coisinha. E aí, tudo bem? Então, hoje a gente tá aqui com o Alex. Esse intuito do canal dele aqui é bem interessante, né? Porque o YouTube é uma plataforma que as pessoas tendem a fazer vídeos muito editados. Total. Cada erro de fala é um corte. Então o cara não consegue nem respirar, né? Tu não vê isso aqui hoje em dia. Tu vê o cara errou... Perfeito. É tudo corte. Tipo, não tem mais humanidade nem nos próprios vídeos, nem nas próprias conversas. Então, ele é um cara que gosta de falar bastante, fala muito bem, tem energia para falar. E todos nós, em algum determinado momento da vida, esse daqui já seria cortado, né? Mas Perfeito. Em algum determinado momento da vida, a gente é dominado por muito medo, né? Medo da crítica, medo do julgamento, medo do que as outras pessoas estão projetando sobre nós. A gente tem muito receio do que alguém vai pensar sobre algo que a gente vai fazer. E normalmente a gente tem o medo nem das pessoas que convivem conosco, mas das outras pessoas que não convivem conosco, mas fazem parte do nosso ciclo de convívio. Às vezes tu tá na faculdade e aí tu nem conversa com todos que estão na sala da faculdade, mas você tá preocupado com que X, com que Y, com que o fulano, ciclano tá falando ou tá pensando sobre, porque todo mundo quer causar uma boa impressão. Só que é impossível todos nós causarmos uma boa impressão para todos e também é impossível nós conseguirmos agradar a todos. Por exemplo, agora terminando aqui esse excelente vídeo, essa excelente conversa, a gente vai jogar um futebol. Mas se eu conversar com um cara que gosta de jogar basquete, falar para ele, vai jogar um futebol ali, é legal. Ele vai falar, não gosto, eu gosto de basquete, futebol não tem graça. Pô, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar triste? Não, eu vou continuar jogando futebol. Então o que tu tem que entender com essa analogia? É que não tem como tu agradar todo mundo, cara. Assim como o cara que gosta de jogar futebol, o cara que gosta de jogar basquete, não vai gostar do esporte dele. E vice-versa, o cara do basquete não vai jogar futebol e nem o cara do futebol vai jogar basquete. Então não tem como tu agradar todo mundo. Tem gente que critica funk pra caramba. Eu também critico bastante o funk, a letra vazia, sem contexto, a batida, sem enredo, né? A batida que move quadril, tudo isso induz a luxúria, a sexualidade, a vaidade, a profanação, a destruição e a promiscuidade. Só o que a gente também vê? Muitas pessoas adoram funk. E eu não estou nem colocando em parâmetro o cara seguir princípios, valores e virtudes cristãs. Não, o cara não é cristão, também não gosta de funk. Eu, quando não era cristão, eu também não gostava de funk. Mas tem muitas pessoas que adoram funk. E não tem como eu, em sã consciência, em algum determinado conversar com alguém e buscar convencer a pessoa de que funk não tem graça. Não tem como eu falar, por exemplo, com o MC Lan, MC Dom Juan, algum... Pedrinho. MC Pedrinho e falar, cara, funk não tem Pipoquinha. graça. Só fala putaria, só fala mesmo, não agrada nada, só promove os outros à destruição. Não tem graça nisso aí. Aí ele, não, mas é batida, o que tem? É a arte das ruas. Não tem conversa. É apologia ao crime, a luxúria, a vaidade, a ego. Não tem conversa, cara, né? Não tem conversa. Então, a própria Bíblia cita, né, não dê pérolas aos porcos, né? O que isso significa? Que não adianta tu tentar convencer as pessoas daquilo que elas não estão abertas a conversar. Por exemplo, eu tentar convencer o Alex a fazer crossfit.
Só que ele gosta de musculação e vai falar que eu sou viado para começar a fazer crossfit. Não tem como eu mudar o pensamento dele, entende? Claro que tem como eu plantar a semente, mas a semente só é plantada quando a pessoa está de coração aberto e está de mente aberta a te escutar. Se a pessoa não está aberta a te escutar, não tem como você tentar convencer ela de algo. Por exemplo, todos os meus amigos que não são cristãos, e eu vejo muita gente que é cristã e pensa que tem que se isolar do planeta, muito pelo contrário, o cristão ele não tem que se isolar do planeta, ele tem que ser a luz no planeta. Se o mundo está podre, o cristão tem que ser a luz do mundo. E hoje a gente conta com mais de 75 milhões de pessoas denominadas cristãs. Mas isso não significa que elas vivam e vivem como Cristo. Porque Paulo fala para a gente ser imitadores de Cristo. Claro que a gente não vai conseguir ser ele exatamente pessoa, mas a gente tem que botar em prática os seus ensinamentos, suas virtudes, princípios, valores, seus ensinamentos, a gente colocar na nossa rotina. Por exemplo, eu gosto de andar de moto. Não sei se Jesus gostava de andar de moto, né? Talvez ele não gostasse. Né? Não era nem o propósito dele andar de moto. Ele gostava de caminhar, né? Perfeito. Eu gosto de andar de moto. Mas isso não implica que eu não vá conseguir colocar os princípios, valores e virtudes de Cristo. Então a gente tem que entender muito isso, cara. Não significa que uma pessoa diz que é cristã, que diz que é legal, que diz que é inocente, que diz que é verdadeira. Como que eu vou saber? Da boca pra fora, né? Não. É o que a gente mais vê, né? Não, tu vê através das atitudes e do comportamento delas. Por exemplo, a partir do momento que eu fui convertido por Cristo, o que aconteceu? As pessoas, elas adoram e querem que todo mundo acredite na mudança dela, mas elas não estão dispostas a acreditar na mudança do outro, né? Ainda mais quem conviveu conosco na outra vida. Outra vida eu falo não em outra vida em si, mas a outra pessoa que nós éramos nessa mesma vida, né? Porque quando a gente se entrega para Cristo, nós morremos e nós ressurgimos, né? Como um novo ser. Aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade, a gente continua sendo aquela mesma pessoa que pode ter sido um cara profano, pode ter sido um cara luxurioso, pode ter sido um criminoso. Aos olhos de Deus, a gente é um novo ser, mas aos olhos da sociedade, a gente tem que pagar pelas coisas que a gente fez, né? Perfeito. Não é porque eu matei alguém, me converti em Cristo, que o meu crime vai ser abolido, não. Aos olhos de Cristo, aos olhos dos homens e a lei dos homens, né? Por exemplo, tudo que eu fiz vai continuar na memória. Tudo que Alex fez vai continuar na memória. Mas isso serve de aprendizado para nós. Perfeito. E muita gente também entra na igreja acreditando que a igreja vai zerar a quilometragem. Só que isso é uma grande ilusão. Igreja não zera a quilometragem de ninguém. Tu pode cuidar mais do teu corpo, fazer mais a manutenção. As histórias vão se manter. Quem viveu com você na outra época vai continuar com aquelas memórias da outra época. Mas não significa que você é a mesma pessoa. A sua transformação em Cristo, ela é verdadeira. Mas como que as pessoas vão ver que a minha transformação, que é do Alex, que de outras pessoas é verdadeira? Através da fala? Negativo. Comportamento. O comportamento mostra, de uma forma verídica, que a pessoa realmente mudou. Que a pessoa não está mais falando palavrão, que a pessoa não está mais querendo o mal do outro, que a pessoa não está querendo brigar com alguém. Pô, cara, brigar com outra pessoa para quê? Né? Tudo bem, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, se alguém invadir a tua casa e tu não tiver outra opção, tu pode se defender. Tu não será sujo pelo sangue derramado. Só que no Novo Testamento a gente aprende o quê? Não farás... Não, tô confundindo aqui. A partir do momento que tu é insultado, não revide com insulto. Agora, se eu vier aqui no Alex começar a agredir ele de soco, ele tem que se defender. E é isso aí, ele tem que defender a honra dele, tem que defender o corpo dele, né? Isso aí tá certo. Mas a partir do momento que alguém me insulta, cara, eu vou insultar o cara de volta pra quê? Não, eu vou ficar tranquilo, na minha. Eu sei que o que ele tá falando não é verdade. Então por que tu, em um determinado momento, fica brabo quando alguém te ofende? Por que em algum determinado momento você fica chateado quando algum parente seu, teu pai, tua mãe, teus avós, teu tio, teu sobrinho, teu primo, ele te julga ou te xinga, critica, faz uma piada, faz um deboche, porque tu começou a gravar vídeo pra internet agora, porque tu quer começar uma atividade nova, porque tu falou que tu vai ter um carro X? Por que tu se sente inferior? Cara, tem que pensar o seguinte, se essa pessoa, ela tá dizendo que tu não vai conseguir, é porque ela não acredita que ela não consiga. Tá projetando, né, Ela tá projetando em ti uma vida que talvez ela não consiga pra ela. Perfeito. E aí ela terceiriza a culpa dela pra ela. Ela tá vivendo na vergonha, né? Que a gente tava conversando de manhã sobre as emoções, né? A vergonha é uma das emoções mais baixas, né?
O intermediador é a coragem, lá em cima é o amor universal, a paz, né? E quando tu vive na vergonha, cara, é uma das piores emoções que é uma emoção que te paralisa, que não te tira do lugar. É uma emoção, é um estágio, é uma frequência que tu vibra, que tu fica julgando as pessoas, tu fica apontando, projetando a tua escuridão, as tuas sombras nas outras pessoas. E eu já estive nesse lugar de apontar o dedo. Às vezes, quando eu vi alguma pessoa tendo ato de coragem, algum traço reprimido dentro de mim que essa pessoa estava expressando, eu chegava a querer desmotivar ou desestabilizar essa pessoa, porque eu estava projetando os meus medos, as minhas fraquezas nela. Só que no fundo eu queria ter a coragem que ela tem, sabe? Então hoje, depois que eu ressignifiquei, eu trouxe um novo entendimento para isso, hoje eu enxergo com um olhar de empatia. Até porque depois que eu me converti também, o que mudou muito a chave na minha cabeça é buscar a glória de Deus e não a aprovação dos homens, cara. Tu vai querer a aprovação de outros homens, outros seres defeituosos, pecaminosos, que erram, que muitos têm uma vida totalmente deturpada, deteriorada, pecados gravíssimos que essas pessoas cometem no interior delas, né, nos bastidores da vida delas. Essas pessoas que tu vai dar ouvidos, né, ou tu vai dar ouvidos para pessoas que estão indo para a mesma direção que tu. Isso é algo que eu falo também nos meus vídeos, né? Se rodeie de pessoas que estão indo para a mesma direção que tu. Algo que o Brer estava falando também, que tem relação com isso. Como é que tu vai frequentar ambientes ou andar com pessoas que não seguem a Cristo, né? Pessoas que falam palavrões. Como é que é aquela frase lá, que maus ambientes corrompem bons costumes, Cara, né? ambientes ruins corrompem os bons costumes. Perfeito. Né? Não tem. E a questão é de alinhamento, por exemplo. Cara, se tu tá buscando transformação, tá buscando melhora, tá buscando progresso, tá buscando entrar o que tá na moda agora, o modo caverna, né? Quer mudar o teu corpo, quer emagrecer, quer estudar mais, quer ganhar mais dinheiro, quer buscar mais capacitação, mais informação, quer sair do momento onde você se encontra, da casa onde você tá, quer morar em outra casa, em outro bairro. Irmão, infelizmente, todos à tua volta de amigos, eles não vão querer progredir junto. E por que você vai acabar se retirando? Por questão de alinhamento. Porque tu vai querer conversar sobre os assuntos que você está aprendendo, sobre podcasts que você está vendo, sobre livros que você está lendo, sobre cursos que você fez e está aprendendo. Você vai querer conversar com essas pessoas que elas não estão dispostas a conversar sobre isso. Elas querem falar sobre futebol, elas querem falar sobre mulher, Neymar. elas querem falar palavrão, elas querem saber o que o Neymar faz com a Virgínia, Zé Felipe, Cara, então, fofoca. Em algum determinado momento acontece esse desalinhamento, como acontece Perfeito. na minha vida, acontecendo no Adorex. Isso não significa que nós gostaríamos que tivesse acontecido Não. o desalinhamento, o desligamento. Não, muito pelo contrário. Eu gostaria que todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, até durante a minha conversão, estivessem aqui comigo nesse exato momento. Mas não estão porque não se transformaram, não acabaram indo para a mesma direção que eu. E isso não significa que eu não possa conversar com essas pessoas, se encontrar na rua, se marcar o futebol e jogar um futebol com elas. Não significa que eu não possa fazer isso. Muito pelo contrário. Como eu falei, o cristão tem que ser a luz no mundo. Perfeito. E não se afastar do mundo. Porque o mundo é o mundo. A Tem que ser exemplo, né? a luxúria, a vaidade, vai estar até dentro do supermercado quando eu vou comprar um pão, cara. Então não tem como tu fugir disso. Mas caso o pecado bata na tua porta, é seu dever não abrir. Perfeito. Então é seu dever não estimular, não massagear. Porque se você direcionar o teu olhar há muito tempo por pecado, você vai pecar. Perfeito. Você vai pecar. Então você tem que entender uma coisa. Infelizmente, esse desligamento dos teus amigos vai acontecer. Porque você se uniu a eles, porque você estava alinhados com eles. A partir do momento que você começa a ter esse desalinhamento, o que acontece? Você vai para um caminho e eles ficam no mesmo caminho. E não é porque você quer, é porque aconteceu. Por quê? Porque você quer saber mais de Cristo, você quer viver mais para Cristo, você quer se transformar por completo, você quer purificar o teu coração e viver em santidade. E a galera não, a galera quer outra coisa. E aí vão achar que você é uma pessoa que está justamente rejeitando. Só que a partir do momento que você conversou sobre Jesus para elas, mostrou as suas mudanças, e elas não estão dispostas também a mudar, porque o ser humano tem que estar disposto também a... Tudo aquilo que a gente busca, a gente encontra. Então, se você direcionar a tua cabeça em pornografia, você vai procurar pornografia. E você vai encontrar. Se você direcionar a tua cabeça para droga, para mulher, você vai encontrar. Você vai ver uma mulher na rua e vai sexualizar. Você vai cometer adultério no teu coração. Você vai se imaginar fazendo coisas com ela. Por quê? Aonde tu direciona,
você encontra. Não adianta, cara. Onde você pensar, você vai frutificar e você vai colher. Então você tem que ter muito direcionamento por isso, porque, cara, eu converso com gente todo dia na rua, no Instagram, todo dia. Nem todo mundo é cristão, irmão. E eu não me preocupo com isso. Só que eu não posso me corromper perante a vida que a pessoa tá levando. Por quê? A partir do momento que tu tá num grupo e as pessoas começam a fazer piada, tu como cristão, ou quer conhecer a Cristo, tu fica rindo para se adaptar ao ambiente, você tá fazendo besteira. Porque o cara que tá no pecado, ele ainda não foi deslumbrado por Cristo, o que ele vai pensar? Pô, o cara diz que é cristão e tá aí rindo das piadinhas sexuais que eu tô fazendo. Né? Contradição e hipocrisia, né? Contradição total, cara. O cristão, o mesmo que se diz cristão quer ir pra festa, quer ir pra balada, isso é algo Ou procura uma igreja mais próxima do mundo. Né? Ele quer ouvir, né? Ele quer encontrar uma igreja onde falam o que ele quer ouvir, né? Massagear o ego dele. Isso era algo que eu queria conversar contigo sobre festa, sobre essa vida luxuriosa. Hoje a gente vive num mundo em que os homens, eles estão entregues... A gente vive numa guerra espiritual, né? Então, hoje os homens, eles estão entregues à luxúria e, por outro lado, as mulheres em busca por uma validação incessante de outros homens, né? E esses dois polos, eles se encontram e um acaba suprindo a necessidade um do outro, né? E, cara, a partir do momento que tu começa a mudar e se entregar pra Cristo, tu vai ser o chatão, tu vai ser o cara, sabe, o chato ali da roda, né? É muito comum a gente ver assim, né? Que a gente tava falando ali, cristão da boca pra fora, né? Então, o cara se diz cristão, mas ele quer frequentar festa, por exemplo, um ambiente totalmente luxurioso. Aí ele vai usar como desculpa, não, eu vou evangelizar lá. Não, calma aí. Jesus não entrava num puteiro. Não, e isso aí é brincadeira, não, né? É igual a galera, Jesus andava com prostituta. Não, muito pelo contrário. As prostitutas vinham até Jesus e deixavam de ser prostitutas. Os vagabundos, ladrão, matador, encontravam a Cristo e deixavam de ser quem eles eram. Então não vem com essa de, não, Jesus não andava com puta. Não, muito pelo contrário. As prostitutas vinham a Jesus e deixavam de ser prostitutas e andavam com Jesus. Elas não eram mais, né? Elas deixaram de ser a partir do momento que conheceram Cristo. Então isso não é desculpa, cara, no carnaval. Ah, não, vamos evangelizar no carnaval. Pera aí, irmão. Tu não quer evangelizar no carnaval, tu quer viver o carnaval, porque o teu coração tá direcionado. É quente ou frio, carnaval, cara. É quente, né? ou frio, não tem morno, né? Mas não adianta, aos olhos da sociedade, tu pode fingir, tu pode ser um excelente ator, mas aos olhos do Criador que te criou, né? Porque ele tá enxergando tudo, cara. Cara, ele conhece não passa o seu nada. mais íntimo. Se você, aos olhos da sociedade, tenta fazer castidade, mas o seu íntimo se deprava em punheta... Ele enxerga o teu coração. Jesus te vê masturbando, cara, pecando. Então, não acho que é bonito aos olhos da sociedade, você é um santo, religioso, insuperável, impecável, né? Incapaz de pecar. Não adianta, irmão. Aos olhos de Cristo, ele sabe o que tu está fazendo. O que tu falou então, esses dias... Isso é muito pior. É muito pior Cristo saber o que tu tá fazendo no teu íntimo do que a sociedade saber o que tu tá fazendo. E isso é o maior dos piores, porque é o Criador, é o Salvador, é o cara que morreu na cruz para nos dar uma oportunidade de encontro a Deus, e justamente o cara não tem vergonha de se posicionar na punheta com Deus. Teve a pior morte da história, né? Aos olhos da sociedade, ele se envergonha. Aos olhos dos humanos, ele tem vergonha, mas aos olhos do Criador do universo, ele não se envergonha. Pois é, o que tu falou esses dias, cara, que ficou marcado na minha cabeça, né? Jesus morreu por tudo e tu se entrega por tão pouco, né? E, cara, isso aí é pesado demais, cara. Jesus, pesado demais. Se tu vê um filme que relata, e não relata tudo ainda da forma que realmente acredito que foi, Paixão de Cristo, tu vai ver a forma que Jesus foi. Jesus foi cuspido, tipo... Foi açoitado. Riram dele, tiveram vergonha dele, vergonha alheia. Pedro, né? Que era um discípulo de Cristo, negou 3 vezes, falou que não conhecia Cristo no momento que ele estava indo para a crucificação, né? E 2 dias atrás falou que nunca mais iria abandonar Cristo, que nunca ia abandonar ele, seja lá o que for que fosse acontecer. Chegou o momento da guerra, da crucificação, ele negou a Cristo, falou que não o conhecia, né? Então você começa a perceber isso, cara, que mesmo as pessoas mais próximas de você, elas vão sumir em algum determinado momento, elas podem reaparecer, e tá tudo bem. Judas conviveu com Jesus, cara. Judas conviveu com Jesus, viu as obras de Jesus, sabe o que ele falou? Eu acho que não é o bastante. Não, eu acredito realmente que ele é o Messias, mas eu acho que eu ainda não vi o bastante. Peraí, cara, é o teu coração direcionado para a maldade. É, por exemplo, você sabe da existência de Cristo, você conhece a obra da cruz,
você sabe que a tua mãe faz algo de bom pra você, você sabe que tem um amigo teu que te puxa pra cima, mas mesmo assim você prefere impressionar os drogados, Perfeito. as putas, Ir pra os festinha, profanos. né? Então, cara, a alegria que você acha que vai encontrar na festa Bah, é a destruição Isso aí. que você vai encontrar. É o vazio que você vai encontrar às 4 horas da manhã quando estiver saindo da não, balada. total. É aquela sensação de nada, de insuficiência, que tu vai ver se tu ir numa festa sem beber, tu nunca mais volta pra uma festa. Perfeito. Eu vejo isso, cara, porque eu era um grande frequentador de festas, Perfeito, mas eu também. nunca fui um cara que bebia nas festas, porque mesmo sem ser um cristão, eu sabia que a bebida e a droga levavam à autodestruição, Uhum. né? Mas ao olhar e conversar com as pessoas, né? Que eu ensinei pegação, eu ensinei a pegar Sim. mulher, eu levei muita gente pra profanação, pra Então, em promiscuidade. contrapartida a isso, tu tava entregue à luxúria, à Sim, promiscuidade, total, vaidade, a tudo. né? Tu achava que tu era livre, Sim, né? total. É a liberdade dos homens, né? A liberdade aos olhos da sociedade. Só que se a sociedade fosse algo bom pra nós, o governo tentava nos ferrar todo dia, né? Então a gente começa a perceber que as leis da sociedade se opõem às leis de Deus. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não tem erro nenhum, cara. Tu pode procurar um erro na Bíblia, ela não tem um erro nenhum. É o manual, Porque a né? partir do momento que a Bíblia tiver um erro, toda ela tá errada. Toda ela tá errada. Porque se a Bíblia é inerrante, você encontrar um erro nela, toda ela tá errada. Mas eu não acredito nisso. Todo dia eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra, vejo podcasts, me aprofundo cada vez mais no conhecimento bíblico. Para quê? Para não falar besteira. E se eu não sei de algo, eu falo de coração aberto. Eu não sei. Preciso estudar mais sobre para conseguir trazer uma opinião. Porque o meu foco não tá no orgulho, não tá na vaidade, não tá em as pessoas me veem falar, caraca, como o cara entende. Não, eu não entendo nada. Eu tenho muito que aprender ainda, cara. Tenho muito, muito mesmo. E ainda sempre vou ter o que aprender. Então, quando a gente não é cristão, quando a gente não entende, não vê a verdade, a glória de Cristo, a gente tende a buscar a glória dos homens, das pessoas, das mulheres profanas, vagabundas, que é o que normalmente acontece com você, porque você é influenciado a ser assim. O homem, ele carrega um mal desde o nascimento, que o simbolismo de masculinidade não é quanto que ele pega no supino, não é se ele provém para casa, não é se ele trabalha, é o quanto de mulher ele pega. Na adolescência, é assim que funciona. Na escola, na faculdade, é isso. Te induzindo já à luxúria, né? Porque Total. sabe que isso vai te escravizar. Luxúria, vaidade. Isso vai te tornar escravo. Uma coisa, cara, é tu treinar, cuidar do corpo, colocar um corpo bonito, harmonioso, Cuidar do simétrico, templo do proporcional. Espírito Santo, né? Um corpo saudável, bonito, não tem nada a ver com vaidade. Vaidade é o extremismo, é o amor próprio, é a idolatria de si mesmo. É. Então é você... Pá, caramba, não sei se essa foto ficou legal, eu tenho que arrumar o cabelo. Aí o cabelo tá assim... Tu acha que não tá legal porque devia estar assim. Então isso é a vaidade, tu querer estar sempre perfeito aos olhos da sociedade, né? Porque o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. Por exemplo, eu gosto de um corpo, vamos pegar um corpo masculino aqui. Por que eu não sou grandão? Porque eu não acho bonito ficar grandão, gigante. Eu curto um físico mais slim, mais atlético, mais estético, sem tanta massa muscular. Já outros caras vão achar o oposto. Vão achar, não, o cara com 50 de braço, o cara tá top. Tem gente que é assim, cara. Tem gente que tá contente, vê um estilo padrão físico, 40 de braço. Entendeu? Que acha que é 50 o padrão. Então tem tudo isso também a você ver. Mas todos nós concordamos que o cara que tá gordão não tem... Ninguém acha interessante isso, né? O cara que tá gordão e acabou. Ele vai ser criticado, julgado e debochado tanto pelo cara de 40 de braço como o cara de 50 de braço. E tanto pelo cara que não tem braço, um magrinho que só tem o osso. Né? Então você tem que entender isso. E quando você está vivendo no mundo, né? E eu não estou tentando te converter aqui, cara. O meu papel não é te converter. Eu sou incapaz de te converter. Eu sou incapaz de fazer com que você se entregue para Cristo. Daí é uma decisão pessoal que Cristo toca você. Perfeito. Essa é a grande verdade. Então, sempre que quando você achar que eu estou tentando te converter, você está fazendo uma projeção de mim sobre você. Eu não tô tentando te converter. Se a verdade te incomoda, diz mais sobre ti, né? Tu acha que é a última bolacha do pacote, a estrela máxima? Meu irmão, Ayrton Senna morreu, o Brasil continua funcionando. Pelé morreu, que era um ídolo do Brasil, o mundo continua. Neymar nunca mais jogou bola igual antes e o Brasil continua. Bolsonaro saiu da presidência, o Brasil continua. Lula tá aí, o Brasil continua. As pessoas continuam focadas em sobreviver. Ai, meu Deus, morreu Ayrton Senna. Tem alguém chorando atualmente? Não, as pessoas continuam pegando ônibus e indo trabalhar, né? Ah, e o Brasil não ganhou uma Copa desde 2002.
Tem alguém reclamando? Não, as pessoas continuam pegando ônibus e indo trabalhar porque elas estão preocupadas com o seu sustento, com a sobrevivência. Então, independente do que vai acontecer com você, saiba que ninguém tá nem aí pra você. Ah, mas minha mãe vai chorar. Sim, tua mãe vai chorar, ela vai ficar triste, mas ela vai continuar pegando o ônibus para ir trabalhar porque ela precisa se sustentar. Então, não acha que o mundo te deve alguma coisa. Você tem que ser grato pela vida que você tem. Porque você tá aí com braço, perna, consegue ver, ouvir, enxergar e tá reclamando do quê? Pera aí, irmão, com acesso à internet. Hoje a era digital pode fazer você ligar a câmera e começar a falar a tua experiência de vida e se conectar com pessoas. Mas não, só vou aparecer quando eu tiver com uma Porsche, só vou aparecer quando a minha vida for igual a do Rui. Pera aí, irmão. É muito mais fácil você se conectar com pessoas mostrando a tua realidade andando de ônibus do que numa Ferrari. Perfeito! Essa é a grande verdade. Perfeito. Porque a humildade... Por que a gente vê também muitos influenciadores que já estão com 20 milhões de seguidores, cheio da grana, eles ainda bancando o pobre? Porque se conecta com o público que o assiste. A partir do momento que ele demonstrar mais glamour, mais sutileza, mais elegância na vida dele, esse público se desconecta e some. Então você tem que ter esse parâmetro, cara. Você tem que ter esse parâmetro. Por que que o cara, mesmo com milhões de seguidores, ele continua pancando de pobre? Tem alguma coisa errada aí, né? O Toguro, por exemplo, o Toguro é cheio da grana, é inegável, o cara tá no YouTube desde quando o YouTube abriu, então com certeza ele fez muito dinheiro com o YouTube, a marca de bebida deles dá muito dinheiro, a própria marca, o nome Toguro envolve muito dinheiro, né, tá com o quê? Uns 9 milhões de seguidores no Instagram. É um nome muito forte, né, cara? E cada contratinho com 9 milhões de seguidores no Instagram que tu tem, cada contratinho não sai por menos de 500 mil reais, não sai, amigo, essa é a verdade, tá? Então... Você tem que entender, mas ele continua nessa pegada de favela, venceu e etc, porque conecta com o público. E tá beleza, tá dando certo pra ele, tá motivando as pessoas. Só que o network dele, a realidade dele é outra. Ele tá inserido em um lugar, só que a realidade dele é outra. As pessoas com quem ele conversa, mano, é dono de startup, é dono de empresa, é dono da Growth, uma indústria de suplementos, Max Titânio. Ele tem acesso a muitos empresários do mais alto escalão. Só que tu vê ele sempre na persona, favela venceu, porque conecta com o público que dá like, que interage, entendeu? Então você tem que ter essa percepção, né? Infelizmente todos nós, a grande maioria, não dá pra dizer todos, mas a grande maioria não tem essa capacidade de analisar, né? Eu sempre fui muito cético também a Deus. Mas peraí, será mesmo que a gente foi criado do barro, Adão e Eva? Aí a gente aprende na escola que a gente veio dos macacos, mas por que não tem o meio termo, né? A gente não encontra meio evolução, né? Se a gente veio do macaco mesmo, por que não tem um meio termo, tipo um humano com mão de macaco, ou um pouco de pelo na... Em transição, né? Por que não tem um cara com rabo e que escala pré? Por que não tem, né? Um em transição, assim, um meio termo. Na história inteira não tem um ser humano meio termo. Não tem. Né? Aí a gente vai ver, porque é bonito aquela história do evolucionismo, né? Do cara saindo, o macaco correndo, aí do nada ele começa a engatinhar e fica em pé. Cara, se essa mesma analogia Big Bang, né? fosse feita com um cachorro, você iria acreditar. Se fosse feita com um coelho, com um rato, tu iria acreditar. Do pó viemos, do pó voltaremos. Perfeito. A nossa carne, a nossa matéria, os nossos ossos, quando a gente morre e é jogado na terra, serve de adubo. Há pouco tempo atrás, a ciência descobriu como veio do pó, né? Pó, que milagre! Do barro. Sério? Agora. Já tava lá no manual da verdade, né? Também, a Terra tem 6 bilhões de anos. Não. Então, cara, é muita mentira que tentam fazer a gente muita engolir, coisa, né, cara? Que nos ensinam nas escolas, né? Por quê? Porque a forma mais fácil de formar é a partir da infância. E aí já te formam totalmente sedento pela vaidade, totalmente sedento pela luxúria, totalmente sedento pela promiscuidade. E tanto a mulher, ela procura aprovação, o homem também procura. A mulher, ela procura aprovação das próprias mulheres. E também de buscar o melhor homem, porque o melhor homem é capaz de trazer proteção, segurança, né? Então, tu pode perceber isso. E também a questão do homem, ele busca aprovações dos dois, do homem e da mulher. Porque o homem quer ser visto aos outros homens como que ele é fera. Exato. Ele quer que os amigos apontem, não, esse cara aqui, ó, come gente, esse cara é brabo, anda comigo, é brabo.
Não é assim, o cara busca aprovação com o homem e ele quer as melhores mulheres. Aham. Mas aí que tá, o que que é as melhores mulheres? Porque se tu tá indo em festas, se tu tá frequentando... Perfeito. Se tu se posiciona com uma camiseta aberta aqui até o umbigo, irmão, as melhores mulheres que tu vai encontrar é puta. É. Porque tá no mesmo alinhamento que você. Tá no... Ai, mas aí dá pra pegar uma santinha, irmão. Tu vai dar um beijo numa santinha, mas ela não vai ficar na tua vida. Uhum. Porque ela vai descobrir quem você é. Então não fica nessa loucura que tipo, ah não, vagabundo come todas. Não, irmão, vagabundo come vagabunda. Perfeito, cara. É Perfeito. isso. Tu tá nesse mundo de... Tanto que tu vê o MC Ig, tu vê esses funkeiros, E cara, tu não vê uma mulher ali que não é vagabunda. Tu vai atrair prostituta gratuita. Qual que é a diferença da puta, da prostituta que ela cobra pelo serviço e da que se relaciona? Ela vai pra festa quinta, sexta e sábado e cada dia, cada um desses dias ela se relaciona com um cara diferente. E aí é no banheiro, é na festa, é na rua, na esquina, dentro do carro. Qual que é a diferença dela? A diferença Não é que tem? a prostituta é uma profissão muito antiga e possa ter o momento que, tipo, ela está em necessidade, ela precisa do dinheiro, ela tá fazendo por dinheiro. Então, Perfeito. a puta que não paga, Ela é vadia por prazer. vadia por prazer. Vadia por vadia. Então, se tu pegar, por exemplo... É esse tipo de mulher que tu quer pra mãe dos teus filhos, Breyer? Como que conseguiu, por exemplo, como que iniciou a história das prostitutas, né? A mulher, às vezes, ficava viúva, não tinha como trabalhar, ia pro bordel. Era assim, eu não conseguia marido, ia ser puta. Aí, hoje em dia, o que que a gente vê? A mulher, ela tem orgulho de falar que é de job, né? Só que o que ela vai encontrar? Só vai encontrar cara que vai fazer Digitalizou, muito né, também. só vai encontrar cara do mesmo nível. Exato. E aí beleza, aí o cara, o que importa é estar com dinheiro. Essa é sem graça, hein? O que importa é com dinheiro. Ah. Beleza. Aí o casal tá com dinheiro, não falta comida na mesa, tá indo nos melhores restaurantes, mas não tá na presença. Tá o quê? Discórdia. Tu olhou pra mulher, deve comer uma punha, né? Discórdia. O relacionamento é luxúria e vaidade, né? Vaidade, domínio. Não sustenta, né? Ego, orgulho, um querendo falar pro outro que tá certo. Não tem humildade, não tem simplicidade, não tem amor. Não tem o mais importante. Não tem Cristo no centro do relacionamento. E quem não tem Cristo no centro do seu relacionamento, acontece o quê? Tá fadado ao fracasso. Acaba. É o que a gente mais vê. Ai, mas o fulano X casou... o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza casaram na igreja católica. Grande coisa. Irmão, qualquer pessoa pode casar na igreja, seja católica, seja evangélica, qualquer pessoa Qualquer um pode se dizer cristão, né? na igreja, qualquer um da boca pra fora pode falar que é cristão. A gente só percebe que um cara é verdadeiramente cristão, professando o nome do Cristo como Salvador e demonstrando as suas atitudes. Hoje em dia, tem igreja que batiza 2.500 pessoas. E quantas delas realmente são convertidas? Quantas delas realmente entenderam a obra da cruz? Quantas delas realmente entenderam que morreram? Porque não adianta tu ir numa igreja que parece um shopping, não adianta tu ir numa igreja e as pessoas estão mais peladas do que com modéstia, sem respeito nenhum. Não adianta tu ir na igreja há 1 ano e não ter acontecido uma transformação. Cara, se tu vai na igreja e não sai de lá confrontado, tu tá indo numa igreja errada, tem que trocar de igreja. A questão é, o problema são todas as igrejas? Não, tá cheio de igreja boa. Tá cheio de pastor que realmente vive da palavra e expõe a palavra. Mas sabe por que tu não vai em direção a ele? Sabe por que tu não vai na direção de uma boa igreja? Porque você quer ouvir o que o seu coração quer ouvir. Aonde o seu coração está direcionado, você vai ir. Você nunca vai ir de frente a um confronto se você não está disposto a ficar desconfortável. Não tem, irmão. Eu quero ganhar mais dinheiro, tem que estudar mais, não adianta. Eu posso vender uma coisa ali, aqui, mas não adianta. Não vai suprir no próximo mês, tem que estudar mais, tem que aprender uma estratégia nova, tem que abrir uma... Cara, o Photoshop, o CapCut, o YouTube, todas as redes sociais estão sempre atualizadas. Sempre se atualizando. Imagina se o Instagram continuasse sendo uma rede social apenas de foto. Não ia existir mais. Aí no começo, quando colocaram o Reels, todo mundo criticou, o Reels chato, tá imitando o TikTok. Hoje em dia, tu fica tempo no Reels. Se acostumou, né? Mas naquele momento foi desconfortável você ver, tá copiando o TikTok, o Reels agora. Mas agora tu fica agora tem os shorts, tem, né? O YouTube cagou, tem shorts agora. Se adaptou, né? E eu tô crescendo meu canal com shorts, morreu né? o YouTube cresceu, se adaptou, é assim que funciona. Se você não tá disposto a enfrentar o desconforto, o confronto, você nunca vai crescer.
E aí é uma questão individual tua, né? Porque o que você faz vai ter uma ação. E essa ação vai te proporcionar uma reação. Tudo que você fizer, tudo que você falar, alguém vai receber. E essa pessoa ela pode ter algo contra você. Né? Se eu xingar alguém de FDP na rua, pô, o cara vai ficar bravo, vai querer me bater, vai querer entender o porquê. Né? E mesmo assim, cara, eu vejo que todas as pessoas que se propõem... Por que eu me tornei um cara bastante pacífico? Né? Não significa que eu deixei de me posicionar. Aliás, a Bíblia, ela exige que o cara se posicione. Porque Deus fala na coragem, Bíblia, né, irmão? venha quente ou venha frio. Isso é o quê? É o comportamento. Né? Venha quente ou venha frio. Não venha morno, tentar agradar os dois lados. Perfeito. Aquele que Nossa. tenta não se posicionar, eu não vou falar na internet, não vou responder esse comentário, eu não vou falar com o cara que que ele falou não gostei. Qual que é a tua opinião? Não, pra mim tanto faz. Isso é morno. As pessoas odeiam isso no morno fundo, é né? vomitado. Cara, em algum determinado momento tu vai conseguir agradar a todos, mas a tua casa vai cair, compadre. A casa vai cair, compadre. Não tem como. O Bré tá fingindo ser cristão, irmão. Se eu tivesse fingindo ser cristão, já cairia já. Não tem como alguém viver num personagem por anos. Não tem como alguém fingir ser aquilo que ele não tá buscando. Não tem, amigo. Então começa a perceber, eu por acaso, eu deixei de ser um cara que toda hora tava falando palavrão. Dificilmente você vê um palavrão. Dificilmente você vê eu induzindo treta com alguém. Normalmente é o quê? Eu respondendo a alguém. É eu rebatendo, né? Debochando. Tá tudo certo. Profeta Elias. A galera fala, não pode falar de outras religiões, não pode falar disso, daquilo. Profeta Elias, procura aí. O cara zombou na cara dos profetas de Baal. Sim. Né? Então começa a perceber que esse medo que você tem de não se posicionar, o meu amigo aqui é macumbeiro, sou cristão, tá tudo certo. Beleza, irmão. A partir do momento que tu concorda com o que ele tá dizendo, você não tá se posicionando. Né? Não, todas as religiões e caminhos levam a Deus. Não é assim. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Mas ninguém passou pela cruz, ninguém falou está consumado. Por que que Cristo é tão importante e realmente a gente entende que Ele é o verdadeiro Salvador? Porque Ele foi o único que se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou. O que que a gente vê nas outras religiões? É moeda de troca. Barganha, né? Barganha. Vou falar com o Bafomé para ele me fazer uma coisa e eu entrego algo. É barganha, é troca. E a gente vê isso nos clipes hoje troca. de música, né? No trap, no funk. E na Bíblia fala, bata e a porta será aberta, peças e lhe serás dado. Mas isso significa que Deus vai te dar? Não, Ele vai te dar se for bom para você. Né? Se for conveniente com a vontade de Deus, vai acontecer. O problema é que se você quer seguir a Cristo, mas não está disposto a ouvir o não, você não vai seguir a Cristo. Perfeito. E tem, cara, isso aqui é papo para horas e horas e horas. Se deixar o vídeo vai ter 10 horas, cara. Mas todo esse teu medo de crítica, de julgamento, de ofensas, de querer agradar todo mundo, é mais sobre você do que os outros. Porque a partir do momento que você começa a se sentir ofendido por uma falsa verdade, né? A pessoa está fazendo uma mentira com você e você está acreditando no que ela está falando, você demonstra ser um cara com ego inchado, orgulhoso, né? teimoso, vaidoso. Você também acredita que você é incapaz. E todo aquele que demonstra ser forte e xingar e diminuir os outros é o mais fraco de todos. Eu vejo isso. Cara, tu não vê lutador de MMA, de Muay Thai saindo no soco na rua igual louco. Eles sabem da capacidade de maldade que eles são capazes de fazer com as mãos. Mas o que tu mais vê brigando? É cara que não sabe dar um soco, querendo bancar de machão no trânsito, querendo, o que tu falou, o que é aí, tu me deu a seta ali pra entrar no carro. É cara que não sabe dar um soco, irmão. O cara que luta verdadeiramente, ele, desculpa aí, cara, sucesso aí, vambora. É calmo, tranquilo, sereno, ele entende a capacidade que ele tem. Então tu não vai ver pessoas que realmente têm capacidade te destruírem, te menosprezar. Essas pessoas, elas vão te dar um incentivo quando você for falar com elas. Essa é a grande verdade. Mas o quê?
quando você tenta fazer algo novo e um ambiente que está acostumado com algo e você está saindo da homeostase, você está tirando o equilíbrio do ambiente, que é bebida, que é festa, que é mulherada, o que acontece? Você está quebrando o equilíbrio do ambiente, né? Então, quando uma peça está tirando o equilíbrio, ou a gente retira essa peça, ou essa peça ela muda todo o resto. O que acontece quando uma maçã começa a apodrecer na cesta? Se a gente deixar essa maçã, ela vai contaminar todas as outras. Mas se a gente retirar essa maçã, as outras continuarão intactas. Então é isso que pode acontecer, mas é muito difícil uma pessoa contaminar todo o ambiente. É muito difícil tu contaminar todos os teus amigos para todos começarem a treinar, para todos estudar, para todos conhecerem a Cristo. Muito difícil. Muito difícil. Então o que acontece? É retirado do local. Né? O próprio ambiente te expulsa. Porque não tem mais conforto ali. Tem todo mundo achando que tu tá julgando. Todo mundo acha, o cara tá me julgando, o cara tá me criticando. Quando na verdade tu tá vivendo normalmente. Autoimagem, né? Tu só não tá respondendo ou rindo das piadas que as pessoas estão fazendo. Porque não lhe convém. Então, não significa que você está condenando as pessoas. Você só não está correspondendo às piadas que elas estão fazendo, do comportamento que elas estão tendo. E aí já vem, ela tá julgando, muito julgador. O cara, tu tá fazendo uma autoimagem, né? Tu tá projetando no cara, no Alex, em mim, aquilo que você mesmo é, porque tá te deixando desconfortável a reação do outro. Porque ela não me convém com a sua reação que você espera, né? Então, isso acontece demais. Por que você não abriu uma câmera e começou a falar? Cara, porque todo dia na rua alguém te vê. Te vê andando de chinelo, te vê andando sem camiseta, te vê andando de blusa rasgada, te vê andando com boné, te vê andando de qualquer jeito indo buscar pão. Perfeito. Passou 10 minutos, pegou o teu pão na padaria, ninguém mais nem lembra da tua cara. Nem 10 minutos. E na verdade, até quando tu tá pedindo pão pro padeiro, o padeiro nem lembra mais da tua cara. Né? Então tu tá muito preocupado com nada. Com nada, porque a tua preocupação, ela tem a ver mais contigo do que com os outros. Você tem o ego inchado, tu tá orgulhoso, tu tá vaidoso. Enquanto você não limpar o teu coração disso, esquece, irmão. Esquece. Não tem o que dizer. Esquece. Tem cara que divulga casa de apostas aí sem... Cara, sem piedade. Sem piedade nenhuma. Destruindo vidas de pessoas de famílias, que cara. são assalariadas. E elas sabem do que elas estão falando. Estão induzindo a outra pessoa ao pecado, né? Eu vou botar aqui 150 para ver se eu faço de aluguel, que é o que acontece. Estão induzindo as pessoas à autodestruição. Tu tá incentivando o irmão à destruição. Então, um cara que ganha bem, tem escolaridade, tem seguidores, tu promove casa de apostas, é para pessoas pobres. Para pessoas pobres. Tu sabe que a grande massa de jogadores não é os ricos, não é os classe média, são os pobres. Os ricos são 2% que jogam, meu amigo. 2% e olhe lá. Né? A grande massa é o quê? O Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. As regiões onde tem as pessoas mais pobres. E toda cidade tem periferias. E é ali que está inserida o Tigrinho. Porque o influenciador X que conecta, lembra lá no começo que eu falei sobre conexão? Conecta com o morador da periferia, conecta com fulano X, conecta com fulano Y. Vai incentivar ele vai jogar, porque o cara falou que dá certo. E aí ele toma aqui, ó. Exato. Mas tu não vai sofrer represálias. Por quê? Tu vai continuar no teu apartamento, que tem porteiro 24 horas, na tua casa bem segura, com muita proteção, com cerca elétrica. E tu não vai sentir essas pessoas virando zumbis. Né? Então, tu vê pessoas sem piedade nenhuma destruindo a vida de outras, sem cara, renúncia, sem nada sem no coração, remorso, sem arrependimento, né? Sem arrependimento nenhum, sabendo o que elas estão fazendo. E mesmo assim você vê elas fazendo, e você que tem um bom coração, uma boa mensagem para passar, para compartilhar a tua rotina, tem vergonha. Você tem vergonha. Por isso que está acontecendo tanta merda. Porque as pessoas boas estão se calando. E se realmente existissem 75 milhões de cristãos no Brasil, o país seria um país melhor. Porque sempre quando acontecia um avivamento, acontecia uma transformação na cidade. Uma transformação no país. Melhorava. Sim. Cadê esses cristãos hoje em dia? Cadê essas pessoas que dizem fazer o bem? E aí o cara fala, não sou cristão, mas eu faço bem. Peraí, irmão, tu faz o bem ou tu faz barganha? Né? Tu dá para alguém por amor, por compaixão ou por pena, que é um sentimento bem diferente.
pode ver um cara na rua e sentir pena dele. Uma coisa é tu sentir compaixão, que é totalmente diferente. Tu não olha pra ele com aquele olhar de inferioridade. Tu olha pra ele nos olhos com o olhar de humano. E tu vê, é isso aí, irmão, vamos pra cima, bora. Isso é compaixão. É diferente o tratamento. Tu vê pessoas, eu vou ajudar ele. Pera aí, irmão. Quem é tu pra ajudar alguém? Pô, tu quer ajudar o cara, apresenta Cristo. Pô, a melhor coisa que tu pode fazer por mim não é me dar dinheiro, é orar por mim, cara. A melhor coisa que tu pode fazer. Então, tu tem que entender que existem muitas coisas boas no mundo. Só que o teu olhar, ele tá direcionado para depravação. Enquanto o teu olhar de vida estiver direcionado para depravação, você só vai ver depravação. Pô, a gente tá dando rolê aqui a semana toda, indo na praia. Nossa. Se divertindo, andando de caiaque. Irmão, tu não vê um palavrão. Tu não vê uma mulher, nada. Porque é o ambiente. Total. O ambiente. Agora, se tu tiver com um monte de luxurioso, promíscuo, tu só vai... da bucetinha, né? Que isso, cara? Tu não... Irmão, e dá pra mudar de ambiente, não é difícil. Essas pessoas que você conhece não são as únicas. Vai pra uma boa igreja, cara. Tu vai conhecer pessoas, tu vai se conectar com pessoas que estarão alinhadas com o seu propósito. Total, cara. Eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas vou aproveitar esse momento, cara. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, porque a gente tem que ser uma mola propulsora, né? Que vai contra esse sistema, né? Contra essa guerra que a gente tá vivendo, né? A gente escolheu o nosso lado, né? Ou tu é quente ou tu é frio. E tu foi um cara, velho, que, como eu sou próximo a ti, te acompanho desde sempre, né? A gente é próximo. Tu foi um cara que parou de frequentar muitos ambientes. Tu deixou muitas amizades, muitas companhias pra trás por conta da tua mudança, porque tu fez a tua escolha, né? Porque tu buscou e tu busca agradar o Criador e não busca a aprovação dos homens, né? E eu quero bater na tecla, cara, da questão ali da luxúria e das festas, até porque tu é um cara que tem autoridade pra falar sobre isso. E eu vejo que a nossa geração, que essa geração, principalmente a geração mais nova, tá cada vez mais entregue pros prazeres imediatos, pros próprios prazeres, né? Pros prazeres momentâneos. E tenha ciência disso, cara. Que a partir do momento que tu escolher mudar, tu vai desagradar muitas pessoas. E isso exige coragem. Tu vai ser o chatão, né? As festas, por exemplo... Vai ser o chatão no ambiente errado. Exato, exato. E as festas, cara, por exemplo, é um ambiente totalmente luxurioso, vaidoso. As pessoas, elas estão ali pra buscar preencher um vazio. Eu, antes de me converter, na fase que eu tava em transição, eu tava nessa busca pra preencher esse vazio e eu não conseguia. A minha vida era voltada pra mulher, né, pra relação casual e pra dinheiro. E até o momento que eu dei um basta nisso. E foi o momento que eu entrei no relacionamento, só que eu parei de buscar preencher um vazio com uma coisa e tentei preencher o vazio com outra, porque meu relacionamento também que eu estava, os pilares do meu relacionamento era luxúria era luxúria, vaidade, status, né? Era sobre prazer sexual, basicamente, né? Era luxúria. E festa, cara, por exemplo, a festa é um ambiente totalmente pecaminoso, né? As pessoas, elas estão ali buscando preencher esse vazio, né? As pessoas estão ali se drogando, usando álcool, né? As pessoas falam o seguinte, eu vou pra festa, mas eu bebo só um pouquinho, só pra me divertir, né? O álcool, cara, ele inibe teu córtex pré-frontal, né? As pessoas bebem pra elas se sentirem mais alegres, né? Elas perdem a vergonha porque inibe, né, o córtex, a região ali do cérebro delas responsável pela lógica, pelo racional. Então, olha que bizarro. Ser feliz, se divertir, para essas pessoas é sinônimo de sair de si mesmo. Olha que tristeza, cara. O quão ruim é isso. Pra te ser feliz, tu tem que sair de si mesmo, cara. Isso aí na tua realidade, buscando uma outra realidade. Exato. Então, cara, pare de frequentar esses ambientes. No mundo da luxúria, o cara que vende droga é o legal, né? Exato, e tu tá nesse ambiente pecaminoso. As pessoas ali ao teu redor, elas estão ali com o intuito de se relacionar sexualmente com outras pessoas que elas nem conhecem. Elas estão ali se drogando. Elas estão ali na mesma frequência que a tua, buscando preencher esse vazio que tu só vai preencher com Cristo. E é aquilo que a gente falou antes. Ambientes ruins corrompem bons costumes, né, cara? É a mesma coisa que eu for num puteiro. Eu vou num puteiro, mas eu não vou me relacionar... Vou tomar café. Vou tomar café, não vou me relacionar com nenhuma das trabalhadoras ali. Pô, irmão, qual foi? Entende? Tu tem que fazer uma escolha, cara. Ou é morno, ou é frio. Ou tu é cristão de verdade, ou tu é cristão da boca pra fora. Então, é isso. Uma coisa que tu falou ali antes, né? Esses vídeos que eu gravo, cara, aqui...
eu falo, né, que o meu intuito aqui é um diário basicamente da minha vida, né? Eu faço mais por hobby, eu abordo aqui assuntos que eu gosto, que eu acho interessante, e eu falo sobre isso, né? Que esses vídeos aqui, eles são longos justamente porque eu quero me aprofundar, não quero ser só mais uma pessoa rasa aqui, produzindo conteúdo raso. Se ela estiver focado só em vídeo, o cara não espalha mensagem. Perfeito! E eu falo, justamente, se não é do teu interesse se aprofundar, né? E esses vídeos não são pra ti. E eu falo também pro cara, aproveita pra te treinar essa virtude, né? A virtude da paciência, né? Esses dias eu vi uma frase, cara, muito interessante. Eu vi sobre isso, né? Tu cobra imediatismo, né? Às vezes a gente ora, né? E a gente cobra imediatismo de Deus, né? A gente quer que ele responda às nossas orações. Só que imagina se ele correspondesse, né? Correspondência, não. Enfim, se ele respondesse, né? Da mesma forma. Imagina se ele fosse imediatista da mesma forma. Ele ia nos punir por nossos pecados, né? E imagina se fosse assim, né? Se a resposta rápida que a gente gostaria que Deus desse pra nós, se ele fosse assim conosco, né? Ele ia nos punir agora pelos nossos pecados. É isso que tu gostaria que acontecesse, né? Então eu falo, né, pra pessoa, aproveita, cara, e trabalha essa virtude da paciência, né? A renúncia, né, que são virtudes importantes, são fatores determinantes pro teu sucesso. Não tô falando só sobre dinheiro, né, mas outros aspectos da tua vida, né. Então coloca um fonezinho, vai correr na rua, vai lavar uma louça, vai varrer o teu quarto, entende? E, cara, é isso. Outra coisa que eu queria bater no ponto também, complementando, né, a questão ali do julgamento, da crítica, da coragem, né? A coragem, ela é uma emoção intermediadora, né? E as pessoas, cara, nós temos padrões, né? Frequências, conexões neurais, né? Alguns padrões que a gente falam, não é dito assim que o nosso cérebro, ele é um computador, é o computador mais inteligente do mundo, né? Então, da mesma forma que a gente programa um computador, dessa mesma forma, o nosso cérebro, ele foi programado. Então, a gente tem esses padrões e essas que foram ensinados para nós, né? O sistema, os ensinamentos dos nossos pais, né? Nós somos vítimas de vítimas, né? Não culpando eles, mas esses padrões que foram passados para nós, essas conexões neurais, né? No nosso cérebro, que tem muito também da questão da autorreferência, né? De tu buscar a aprovação dos outros, são padrões que a gente tem que quebrar. E se tu for olhar, cara, as pessoas mais corajosas, as pessoas que tu mais admira, pessoas que tu olha e tu pensa, caramba, eu queria estar no lugar dela, eu quero chegar onde ela chegou. São pessoas que desagradaram outras pessoas. O Brer, por exemplo, cara, ele é um cara que eu admiro. É uma das minhas maiores referências, porque ele é um cara que desagradou muitas outras pessoas no decorrer do caminho dele. E hoje essas mesmas pessoas que apontaram o dedo, que julgaram, são pessoas que hoje param ele na rua pra tirar foto, que tentam sugar um pouco dessa energia dele, né? Do brilho dele, entende? Então, tenha em mente isso, cara. Sempre que uma pessoa te julgar, te criticar, apontar o dedo pra ti, essa pessoa, ela tá projetando os problemas dela, as mazelas dela, a escuridão dela, as sombras dela em ti, né? E se tu é essa pessoa que vive na vergonha, que vive julgando, criticando também, tenha certeza, começa a olhar pra isso e trabalhar e sentir, né? E a gente tem pessoas próximas a nós que tem muito conteúdo a agregar outras pessoas, né? O Steve, por exemplo, que é um amigo nosso, e ele tá trabalhando isso nele, né, cara? E a gente precisa se impor, cara. A gente precisa entrar nessa guerra e escolher o nosso lado, né? É basicamente isso. Perfeito, não tem mais nada a acrescentar. Foi uma excelente conversa, excelente bate-papo. É só o começo, né? Muita conversa ainda vai acontecer nesse canal aqui, muito vídeo vai vir. Então, sem imediatismo, cara, aquele que não tá disposto a ouvir, não tá disposto a falar. Então tem que estar ciente. O que eu quero dizer com isso, cara? Se você não está disposto a escutar o outro, por que você quer que as outras pessoas te escutem? Como é que você quer subir no palco se você não está na plateia ainda? Então, curta o processo, cara, porque o vídeo pode ter 1 hora, 40 minutos. É pouco. Um dia tem 24 horas. É muito pouco. Um ano tem 365 dias, 52 semanas, né? E mesmo assim ainda é pouco. Então, fica tranquilo aí. O teu imediatismo é porque tu vê na internet vídeos de 15 segundos passando 30 cenas de 1 ano. Então, relaxa aí e bora viver. Exato. E tudo, cara, na vida, os bons resultados, os objetivos e os nossos sonhos que a gente quer alcançar, exige renúncia e paciência.
a gente não consegue alcançar bons resultados na academia em uma semana, em um dia, aprender um novo idioma em um dia, em uma semana, não, isso requer tempo, guardar dinheiro também, tu renunciar, prazeres momentâneos, né? Isso até, enfim, envolve muita coisa, até casamento, enfim, né? A questão da castidade ali precisa de paciência, de renúncia, né? Isso vai te trazer conhecimento, sabedoria também da pessoa que tá do teu lado. Enfim, isso aqui é assunto pra mais aí vários e vários vídeos, tá? Falou, breve, valeu. Obrigado aí pela... Já desligou teu microfone. Te vejo na cozinha. É, eu te vejo ali na cozinha agora. Fechou? É os guri.